Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje a gente vai falar sobre as mudanças. Mudança de país, de bairro, de prédio, de escola. Como é que a gente pode ajudar as crianças a lidarem com esse momento? A mudança, gente, é algo que acontece constantemente na nossa vida. Todo mundo muda o tempo todo, a todo momento. Nosso corpo está em constante movimento, nunca para de mudar. As crianças crescem a todo momento, mudam o tempo inteiro. E a gente também. Talvez a gente perceba menos o quanto a mudança é presente em nossa vida. Mas existem algumas mudanças que são mais marcantes. E por serem mais marcantes, a gente fica um pouco mais apreensivo, talvez com um pouco mais de frio na barriga nesses momentos. Talvez a mudança de prédio, a mudança de escola, a mudança de bairro, ou mesmo a mudança de cidade ou de país. Quando a mudança se torna algo mais marcado, quando ela se torna algo mais claro, mais nítido e mais pontual, a gente enxerga essa mudança com mais clareza. E a gente se prepara para ela, ou ela aparece algum ponto mais marcado na nossa vida. Mas ela é tão presente como todas as outras mudanças na nossa vida. E ela pode ser encarada como todas as outras, como um movimento natural, como algo que faz parte do fluxo vivo da nossa vida. Então, existem mudanças um pouco maiores, um pouco mais bruscas ou um pouco mais marcadas na nossa vida, que parecem grandes mudanças, mas as mudanças acontecem o tempo inteiro, a todo momento. E para essas mudanças a gente pode se preparar com um pouquinho mais de consciência, ou seja, colocando um pouco mais de atenção no que vai dentro da gente, no que vai dentro das crianças, no que estamos sentindo, no que as crianças estão sentindo, em como que a gente vai chegar nesse novo lugar, nesse novo movimento, nessa nova escola, nesse novo bairro, como que a gente pode se movimentar nesse novo ambiente para que tudo corra com mais facilidade. A principal coisa, gente, é que a gente esteja aberto, para que a gente esteja aberto ao novo. Porque o novo, ele traz desafios exatamente por ser novo. Porque o antigo, o que já é antigo, ele é na verdade conhecido. E o conhecido traz conforto, o conhecido traz aconchego. Independente de ser bom ou ruim, o conhecido, ele já é conhecido. Eu já sei o que eu encontro todos os dias naquela escola, ou naquele bairro, ou naquela casa, ou naquele país. Por mais que eu goste ou não goste, eu já me preparo para aquilo, eu não tenho nenhuma surpresa. Eu já conheço as pessoas, eu já conheço a estrutura, eu já conheço todo aquele ambiente. Na hora que eu vou para algo novo, na hora que eu me lanço em algo novo, seja uma criança numa escola, um adulto num novo emprego, uma cidade nova, a família se mudando para um novo país. Aquele novo, ele carrega um mar enorme de informações. Informações que eu ainda não domino, mas informações que, a cada momento que eu me relaciono com elas, elas se tornarão conhecidas. E a cada momento que eu me relaciono com as informações e elas se tornam conhecidas, mais acolhido e mais aconchegado eu vou ficando. Então é muito importante que neste novo a gente se acalme, porque o novo ele logo se tornará conhecido, a rotina logo vai se estabelecer novamente, onde quer que a gente esteja, mas principalmente que a gente não estabeleça nenhum tipo de comparação. Quando eu carrego todo o meu velho conhecido para um lugar novo e eu fico estabelecendo comparações, o que acontece é que eu não me permito conhecer o novo, eu não me permito e de peito aberto para conhecer o que aquela vida está trazendo de novo para mim. Porque na verdade eu estou trazendo toda essa minha referência antiga, seja ela qual for, e dizendo, isso daqui é diferente de tal coisa, isso daqui não é como em tal lugar, isso daqui não é como em tal escola, na minha outra escola era tal jeito, no meu trabalho era de tal outra forma, na minha outra cidade funcionava de tal jeito. Na hora que eu uso isso daqui como referência, e isso aqui como referência eu uso para julgar se aquilo é bom ou ruim, eu não estou experimentando este novo, que obviamente será diferente desse ponto de origem, desse ponto referencial. Por quê? Porque é outro lugar, é outra escola, é outro público, é outro
ambiente, outro trabalho, outra cidade, outro país, obviamente é diferente. Outro apartamento, outra casa, mas eu uso, na verdade, essa referência como algo que me aprisiona, que me prende. Porque se eu não quiser fazer essa mudança para ter uma outra experiência, para ter uma outra oportunidade de ver as coisas de uma outra forma e viver de um outro jeito, é importante que eu permaneça. Então muitas pessoas mudam porque querem, muitas pessoas mudam porque não tem como, não tem alternativa e precisam mudar. Independente do motivo da mudança, é importante que a gente trabalhe internamente o como estamos mudando. Por quê? Porque eu posso ir agarrada ao meu passado, querendo ficar aqui e me atracando a todas essas referências que vão servir como ponto de base para que eu julgue o que vem por aí como bom ou ruim, e isso vai trancar o meu coração para experimentar novas oportunidades. Ou eu posso ir independente se for por pura vontade ou por necessidade, eu posso ir de coração aberto. Porque se a vida está me levando para essa oportunidade, de um jeito ou de outro, eu vou fazer aquilo dar certo. Eu vou ser feliz nessa oportunidade. Por quê? Porque ali eu vou conhecer coisas novas, eu vou conhecer pessoas novas, eu vou trazer outras oportunidades para minha família, para minha vida, para meus filhos, e eu vou ver o que a vida vai me trazer ali. E sem essas referências, óbvio que elas existem, mas sem as referências enquanto fonte de julgamento, eu posso me relacionar com o que vem pela frente. E a hora que eu me relaciono com o que vem pela frente, aprendizados acontecem, novas estruturas são criadas, o novo se torna muito acolhedor rapidamente e a alegria pode, sim, se instalar com muita, muita, muita força. E o conhecido, ele toma conta do coração e a vida pode seguir tão confortável quanto no mundo conhecido. Então as mudanças, que para muitos são muito assustadoras, elas podem se tornar grandes parceiras, serem companheiras de um fluxo vivo da nossa vida e grandes companheiras dessa vida que é tão bacana e tão cheia de oportunidades nesse mundo tão rico, tão vasto e com tanta coisa para a gente conhecer. Então, se você está vivendo uma mudança, seja uma mudança de escola, seja uma mudança de bairro, de trabalho, de país, de cidade, use isso como uma oportunidade de viver novas experiências. Abra o coração e pense numa dica. A gente vai encontrar pessoas, porque muitas vezes a gente pensa nas estruturas, a estrutura dessa nova empresa, a estrutura dessa escola, a estrutura desse novo país, a estrutura desse novo bairro. Tudo isso é formado por pessoas. As pessoas formam esses lugares. Então, quanto mais a gente puder conhecer pessoas, mais humano esses lugares e essas instituições e essas estruturas ficam. E mais fácil fica o convívio, porque aí a gente entra em relacionamento de novo. E as escolas, as empresas, os lugares, eles vão tendo rosto, vão tendo coração quente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, espalhe essa ideia, clique aqui embaixo e se inscreva no canal. A gente se vê semana que vem. Tchau!